Hoje, no SOS Animal, viajamos até ao Tejo Internacional para conhecer o Monte Barata, um verdadeiro refúgio para os animais da região. Mostramos-lhe o que aconteceu a Pongo, o cão resgatado da morte que procura uma família adotante. Às portas de Lisboa, descobrimos as aves selvagens que povoam o estuário do Tejo. Estamos em pleno Parque do Tejo Internacional, no Monte Barata, que foi adquirido pela Associação Quercos como parte dos projetos que esta associação desenvolve na área. São mais de 400 hectares onde cervos e outros animais selvagens encontram aqui o seu habitat preservado e seguro. Samuel Infante, responsável de Quercos na região de Castelo Branco, explica-nos a missão desta reserva, que há mais de 2 décadas promove a proteção da flora e da fauna autóctones da região. Em que consiste o projeto da Quercos no Parque Tejo Internacional? Bom, este projeto começou no final da década de 80, quando nas campanhas de eucaliptarização estavam a destruir os habitats desta área, a floresta primitiva desta zona, e a Quercos, na altura, comprou os primeiros terrenos para evitar que essa desflorestação, e foi aí que começou, foi o primeiro passo desta grande caminhada. Qual é assim, a espécie mais emblemática aqui do Monte Barata? Bom, felizmente temos aqui muitas espécies emblemáticas, desde o abutre preto à águia imperial, que vem aqui alimentar, caga de carapaça estriada, portanto temos o próprio veado, os próprios veados, o javali, portanto há uma grande diversidade de espécies de mamíferos, anfíbios, répteis, portanto, e temos uma grande diversidade de espécies. Sim. Por falar nisso, anda-me lá mostrar o que é que andas aqui a fazer. Vamos lá, vamos ser mal. Bom, aqui temos um mapa da reserva. Na prática, isto começou a ser um laboratório vivo, com o nosso objetivo é trazer escolas, grupos, para conhecerem na prática as soluções que estamos a implementar, que podem ser utilizadas e replicadas noutros locais, nas diferentes áreas. É muito inteligente da vossa parte, porque muitas vezes sentir, tocar, é fundamental para sensibilizar. Sim, conhecer para conservar é a nossa máxima. Sem dúvida. Sim. Vamos conhecer? Vamos. Os 430 hectares de floresta de azinheiro e sobreiro, bem preservada, e a abundância de água na propriedade criam as condições ideais para que o Monte Barata seja um verdadeiro santuário para as muitas espécies que aqui procuram refúgio. E os ambientalistas da Quercos não cessam de procurar soluções inovadoras para promover a diversidade nos habitats naturais da reserva. Este foi o primeiro charco um dos primeiros charcos que fizemos 11 aqui ao longo da propriedade. A água aqui é um fator bastante limitante, porque as linhas de água secam completamente durante o verão, portanto não tínhamos água permanentemente e é necessário ter a disponibilidade de água, claro, para todos os elementos. Como podes ver aqui, onde a água, a água completamente transparente, são a lentilha, portanto. Isto está cheio de salamandras, um conjunto de invertebrados, portanto. Poucas semanas depois de termos feito a charca, começou logo a ser ocupada naturalmente e é um atrativo. Temos aqui à noite os veados, todos os animais vêm aqui beber água, aliás, como se vê aqui. Está ali as patinhas, não é? Portanto, são pontos de vida fundamentais. Sem dúvida, onde a água é vida. Esta é outra das áreas que temos vindo a trabalhar na recuperação de habitats. Neste caso aqui, nas áreas onde não existe regeneração natural, estamos a promover ações de reflorestação. E aqui temos um exemplo destes sobrejos. Este terá 5 anos. 5 anos, esse tamanho? Sim. E estamos numa zona onde chove pouco, não é? São espécies de crescimento lento, espécies mediterrânicas, mas temos que pensar a médio e longo prazo, não é? Às vezes numa única azinheira destas centenárias é todo um ecossistema, desde escaravelhos a mochos, portanto há uma grande diversidade. Numa única árvore temos um grande ecossistema. E este aqui grande? Tem seguramente 100, 200 anos, portanto.
Aquela árvore demora 100, 200 anos a ficar deste tamanho? Sim. Caramba, devíamos protegê-los muito mais e ter cuidado quando os mandamos abaixo. Sim. Que isto demora muito tempo. Apesar de ser uma espécie protegida, infelizmente ainda temos muitos abates ilegais no nosso país e é necessário proteger. Olha a largura disto. Temos outros exemplares aqui dentro da reserva que têm 500, 600 anos. Não temos muitos, mas temos 2 na parte mais a sul, que são imponentes e impressionantes. São os velhos sábios aqui do sítio. Prosseguimos a visita ao Monte Barata, cada vez mais rendidos a este projeto tão completo quanto notável. Mas Samuel reserva ainda uma razão para nos voltar a surpreender. As vedações são um problema no nosso país bastante grave porque fragmentam os habitats, impedem a movimentação de animais selvagens e muito tipo de vedações, por exemplo, com arames farpados no topo, fazem com que também muitas aves selvagens fiquem presas. Portanto, o ideal é não ter arame farpado como estas, ou ter o arame farpado numa posição inferior, mais baixa. Não. Mas uma das adaptações que nós fazemos é colocar estas passagens para a fauna. Portanto, os veados passam por cima perfeitamente e outras espécies como javalis, raposas, texugos, outros animais selvagens conseguem perfeitamente passar por aqui. Todo o trabalho que nós fazemos, uma componente importante também é monitorizarmos e avaliarmos, autoavaliarmos-nos a nós também. Para ver se está a funcionar. Se está a funcionar, não é? E uma das técnicas que nós usamos é a fotoarmadilhagem. E olha, como é que funciona essa maquineta? Isto tem um sensor de movimento e é acionado cada vez que há um movimento, tem um timer de pausa, mas cada vez que há um movimento ele faz um disparo. Então passa aqui um bicho e ele traca. Sim. Faz um flash. Isto tem luz ou não? É um flash infravermelhos, não é visível, portanto não perturba os animais, portanto não produz qualquer tipo de som. O infravermelho é para a noite? Sim, é. E tem aqui uma camuflagem toda à prova de bicho. Sim. Nunca tivemos só uma vez um javali que veio aqui experimentar se era bom para se coçar na câmara. Outro dos projetos que temos aqui na região é o Hospital dos Animais Selvagens. Também tens um Hospital dos Animais. Sim. Recebemos muitos abutres, portanto estamos numa zona privilegiada aqui no Parque Natural, onde temos 3 espécies de abutres e é um projeto que gostava que conhecesses. Tenho muito gosto. E esse trabalho é todo feito também com voluntariado, não é? Vocês não têm qualquer suporte ou ajudas estatais, não é? Não têm financiamentos. Não, há mais de 15 anos criamos o hospital e não temos qualquer apoio público. Apenas a Universidade nos cede o espaço onde construímos as instalações e ao longo destes 15 anos, com centenas de braços de voluntários, temos vindo a colaborar e temos mecenas particulares que nos financiam e uma campanha de apadrinhamentos constante na internet. Fica aqui este desafio. Se quiser ajudar estes animais, vá a www.quercus.pt e apadrinhe um animal. Mesmo ao lado do corre-corre da capital portuguesa, com vista para a movimentada Ponte Vasco da Gama, encontramos uma das maiores e mais importantes zonas úmidas de toda a Europa. Estendendo-se ao longo de 34 mil hectares, o estuário do Tejo é o refúgio de eleição de milhares de aves autóctones e migratórias que escolhem invernar entre os seus sapais, lagoas, charcos e lesírias. Aliás, o seu valor biológico é de tal forma relevante que mais de 1/3 de toda a área está classificada como reserva natural, o que lhe garante uma proteção especial. Sandra Silva, a bióloga que coordena o projeto, faz-nos uma visita guiada ao Centro de Interpretação Ambiental. O edifício encontra-se em estacaria, ou seja, a cerca de 3 metros do chão, por 2 motivos. Em primeiro lugar, por uma questão histórica de níveis máximos de cheias que ocorreram aqui neste local e também porque permite que o edifício não impermeabilize o solo e assim causa menor impacto sobre o próprio habitat onde ele está inserido. Estudar e divulgar a avifauna do estuário é o primeiro objetivo do EVOA, um projeto que resulta de uma parceria entre Estado, organizações ambientalistas e entidades privadas implantadas na região. Uma preocupação refletida no edifício do centro, que até já foi adotado pelos habitantes locais.
O edifício tem também a particularidade de ser a casa de várias espécies que gostam de fazer os seus ninhos nos entrançados ou mesmo na zona superior do edifício. Podemos ver aqui no topo do lado esquerdo uma caixa, que é a caixa-ninho da Coruja das Torres. Ela tem vindo a ser ocupada ao longo dos últimos anos e este ano já tem 5 crias e por isso o casal está bastante atarefado. Durante a nossa visita, um jovem habitante do centro sofre um contratempo. Esta cria de estorninho caiu do ninho, o que a deixa numa situação muito vulnerável. Nestas situações há 2 opções. Uma delas é deixar a cria no sítio onde está e deixar que os próprios progenitores continuem a alimentá-la nesse local. Muitas vezes esta opção não é viável porque pode ser predada por outros animais, como por exemplo ratos, gatos, e nesse caso a opção que poderá aumentar a sua hipótese de sobrevivência é colocar novamente no ninho mais próximo onde a cria é observada, e nesse caso é isso mesmo que vamos fazer agora. Deixamos o pequeno estorninho em segurança e dirigimos-nos à Lagoa Rasa, um dos locais onde Sandra passa grande parte do seu tempo. Instalados neste abrigo de observação de aves, não temos de esperar muito até aparecerem os primeiros visitantes. Neste momento estamos no abrigo de fotografia, aqui na Lagoa Rasa do Evoa. Estamos a observar e a ouvir pernilongos, que são uma ave limícola que se encontra a nidificar nas lagoas. Para além disso, temos aqui também na lagoa tadornas, que é um pato um pouquinho maior do que os patos reais e mais pequeno que os gansos, não pertencendo propriamente ao grupo dos patos. O número de espécies que nidificam tem variado muito de ano para ano. Temos tido algumas colónias mistas, pernilongo, perdizes do mar e chilreta, a nidificar quer na Lagoa Rasa, quer na Lagoa Principal. Os patos reais também têm tido aqui vários ninhos e outras aquáticas que nidificam, para além do borrelho de clara interrompida, são alguns dos exemplos. Estima-se que, entre aves residentes e migratórias, o número de indivíduos que invernam nesta reserva chega a atingir os 120 mil. E que 25% de todos os alfaiates que passam o inverno na Europa optem por este local. Temos, por isso, muito que explorar ainda. A seguir, no SOS Animal, acompanhamos o notável trabalho do Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Castelo Branco. Mostramos-lhe a incrível recuperação de Pongo, o cão outrora abandonado, que é hoje um cãozinho feliz. O trabalho da Quercus nesta região passa também pelo resgate e recuperação de animais selvagens feridos. É aqui no Ceras de Castelo Branco que encontra os cuidados médico-veterinários que precisam. Vamos conhecer a doutora Rocio Gonzalez, médica veterinária e minha colega e responsável clínica deste centro. Aqui estamos no Centro de Recuperação de Animais Selvagens. Recebemos quase 300 animais por ano, aqui todo o distrito. E, bom, vamos conhecer as nossas instalações. Vamos, que eu estou cheio de curiosidade. Bom dia. Bons dias. Olá, bom dia. Bom, aqui temos a enfermaria, onde fazemos alguns tratados, o check-in também dos animais. Os animais chegam e, portanto, tem uma ficha... Tem um protocolo. Tem um protocolo, sim. Isto é a ficha de entrada, onde é registado. Normalmente são-nos trazidos pelo CEP, na grande maioria dos animais, pelo GNR também, guardas dos parques naturais. Portanto, são registados os dados de entrada. Quanto mais informação obtivermos do campo, melhor ajuda no diagnóstico, porque temos uma grande diversidade de espécies, que recebemos mais de 70 espécies por ano. Portanto, espécies. Espécimes, estamos com uma média de entre 200 a 300 animais por ano. Sandra acompanha Rocio Gonzalez, responsável clínica do centro, na sua ronda diária pela enfermaria. As veterinárias começam por observar um milhafre preto, com uma dura história de vida.
animal chegou procedente de cativeiro legal. Então, esta ave, não sei se dá para apreciar, vem aqui, tinha toda essa cortada com uma tesoura, tirando estas penas. Então, nós tivemos a pôr estas penas, que por sorte não caíram. Estas mesmo não pus, as outras estão todas. Estas pusimos, está a ver aqui um enxerto. Então, este animal não sabia voar. Agora tem a reabilitação, ele já é capaz de voar perfeitamente. E estamos a tentar reabilitar a parte psicológica, que aprenda a caçar, que aprenda a relacionar-se com outras aves. Está mais difícil. Mas isto está bom. Isto está tudo bem. Está crescendo. Então, este é um milhafre preto. Os milhafres são uma espécie migradora. Este animal, lamentavelmente, não podemos libertar para que migre, porque consideramos que não está em condições todavía. Uma coisa característica dos animais que vêm de catividade é que fazem sons de juvenil, de cria. Como isto. Este som não é um adulto não deve fazer. E ele está ótimo, só que tem medo. O tratamento é importante que seja o mais breve possível para evitar mais estresse do que no mínimo. Confirmada a evolução favorável da ave de rapina, as duas médicas veterinárias viram a sua atenção para um pequeno, mas espinhoso paciente. Um ouriço cacheiro que estava no local errado, à hora errada. Bom, aqui temos o ouricito. O nome dela é Frankie, de Frankenstein. Porque te levou muitos pontos de sutura, tá? Então, ele fica aqui dentro. Tá aqui, vê? É isso. Aqui está a cabecita. Vamos à enfermeria, vamos dar uma olhada. Este ouriço chegou no dia 8 de setembro. Então, esse dia 8 à noite, me ligou um rapaz a dizer, todo assustado, a dizer que o seu pai estava a cortar a relva e acidentalmente tinham feito uns cortes a um ouriço. Eu não pensei que fosse assim para tanto, mas quando trouxe, fica assim, o ouriço tinha um corte enorme desde o alto da cabeça, que passava exatamente entre o olho e a orelha, mas ambos dois estão bem, até aqui. Tá bem. Não foi afetado o olho, não foi afetado a orelha, não foi afetado o crânio, ou seja, teve grande sorte. Então, foi uma urgência e cozinhamos aquilo. A sorte foi que este rapaz trouxe rapidamente, porque normalmente as pessoas vão deixando. Se ele tivesse chegado depois de um dia ou dois, provavelmente já teria infectado e não podíamos ter feito nada. Mas, por sorte, tudo correu bem. Muito bom. Queres que eu veja? Só que ele não achou muito piada aqui os tratamentos. Mas não é bichito. Foi difícil para ele. Ao começo não queria comer. Dos retos no centro de recuperação é esse, porque os animais não identificam a comida. Então perdeu um bocadinho de peso. Não sei se dá para ver. Se conseguem esta parte. Aqui não se veja quase a cicatriz. Não, já não se vê quase a cicatriz. Foste uma boa cirurgia. Foi a sorte que chegou a tempo. E já vai voltar para casa. E vais devolvê-lo no mesmo sítio que o apanharam? Mas a questão sempre é que nos animais adultos é conveniente devolverlos no mesmo lugar. Porque este ouriço pode ter uma família, ou pode ter uma companheira, já conhece o território. Então, às vezes, nós podemos achar que o lugar é idôneo para ele, mas não sei, não é? Estás a tirá-lo para o pé da família. Uma vez que já as feridas fecharam e já tirei os pontos, já está pronto. Vamos que passe um par de semanitas aí fora, que volte a ganhar o peso que perdeu. E logo disso vai voltar à natureza, será libertado. Que é onde ele deve estar, não é? Que é onde ele deve estar. E nunca em cativeiro. Terminadas as consultas, ainda há tempo para conhecer o resto das instalações e dos habitantes do Ceras. Animais que na natureza não teriam sobrevivido e que, graças ao centro, têm direito a uma segunda oportunidade. Olha, gostei muito. Tens aqui uma organização espetacular e o trabalho que vocês fazem é extremamente importante para estas vidas e não só, também para nós preservarmos esta riqueza que nós temos e muitas vezes não valorizamos. Ainda bem que gostaste.
E, portanto, uma das grandes diferenças do nosso centro é que estamos especializados em aves necrófagas. E amanhã vamos ter mais um desses momentos que culmina com todo este trabalho, que é a devolução à natureza de 2 abutres. Amanhã cá estarei, porque efetivamente é um privilégio enorme participar neste projeto e ter este bocadinho de alegria de os ver ser devolvidos aonde eles nunca deveriam ter saído. Muito obrigada. Passaram 6 meses desde que vimos Pongo pela última vez. Hoje vamos descobrir o que aconteceu ao cão que chegou à SOS Animal em estado muito crítico devido à fome e à leishmaniose, mas que conseguiu sobreviver aos primeiros dias. Devido à fome que ele passou, tem uma atrofia profunda, tanto muscular, como também já tem aqui muitas lesões a nível dos nervos e dos próprios músculos, e ele tem muitas dificuldades de locomoção. Uma vez estabilizado, seguiram-se meses de fisioterapia com recurso às mais modernas técnicas disponíveis. Todo este investimento na recuperação deu frutos e Pongo recuperou alguma da saúde e mobilidade perdidas. Satisfeita, a equipa da SOS Animal iniciou uma busca difícil. Encontrar uma família disposta a dar a Pongo o amor e atenção que o debilitado animal merece. Depois de conhecer a história nas redes sociais, Isabel Cisneiros respondeu afirmativamente à chamada e o processo de recuperação de Pongo ganhou um novo impulso. O Pongo, desde que está cá o tempo inteiro, digamos assim, já corre, salta, desce ravinas, portanto uma pessoa já tem que andar muitas vezes com ele de trela, porque ele já anda mais depressa do que nós muitas vezes, e já não se cansa como se cansava, e, portanto, é um animal que hoje em dia, tirando alguma dificuldade em andar, está um cão normal. Mais do que uma família, Pongo encontrou em casa da tutora a firmeza e disponibilidade necessárias para prosseguir a sua recuperação. A personalidade e experiência de Isabel revelaram-se fundamentais em todo este processo e forjaram-se, entre ambos, laços para toda a vida. Percebemos que as dificuldades dele, em termos de se movimentar, eram ainda mais graves do que pensávamos. Começámos a pô-lo com as patas da frente apoiadas no tampo da retrete para ele ver os gatos, por exemplo, no parapeito da janela. Quando passeávamos, eu, por exemplo, punha-o num murinho para ele ver para dentro do muro, e ele ia aguentando cada vez mais. Por insistência e por a rotina de ter que fazer o exercício muitas vezes, ele acabou por ganhar resistência, começou-se a conseguir sentar, e depois disso foi uma evolução constante. Portanto, a partir do momento em que começou a ter menos, digamos, dores no andar, começou também a ter mais gosto em andar. Na SOS Animal também dizia, mas a Isabel é muito persistente. Eu disse, eu tenho 4 filhos, portanto eu não cedo a birras. O Pongo fez parte da família desde a primeira vez que veio cá para casa. Nós, desde o primeiro dia que o pudemos realmente ver e passear, que nem foi preciso falar, sentimos sempre aquela ligação. Posso dizer que apliquei a minha experiência no Pongo, porque eu aqui há uns anos tive um acidente de carro, tive um problema de joelho, e aquilo que eu me apercebi nessa altura foi, se não houvesse insistência, eu se calhar nunca tinha voltado a andar. E aquilo que eu vi no Pongo foi exatamente isso. Ele pode até nem viver muitos anos, porque ele tem leishmaniose e nós sabemos o que é que isso pode dar, mas que seja feliz enquanto viver. Na manhã seguinte, voltamos ao Ceras, o Centro de Recuperação de Animais Selvagens, que a Associação Ambientalista Quercos mantém em Castelo Branco. Chegou finalmente o dia da libertação para 2 dos abutres do centro, que após um longo período de recuperação tiveram alta clínica. Antes da devolução à natureza, é necessário garantir que a equipa da Quercos vai poder continuar a monitorizar a evolução das 2 aves. Sandra ajuda a imobilizar os abutres, enquanto Samuel e Rocio procedem à anilhagem das patas e à colocação de grandes marcas nas asas, que vão permitir identificar os animais à distância. Concluído o processo, toda a equipa se dirige para o local escolhido para a operação de libertação.
decidiste que vamos soltar os abutres lá no Monte Barata? O Monte Barata é um sítio onde temos vindo a implementar várias ações de conservação destas espécies, onde temos um alimentador de abutres e plataformas ninho também para abutre preto. Portanto, é um local com bom habitat para eles serem devolvidos à natureza. Neste caso, são 2 juvenis, por isso, por mais provável é que fiquem aqui algumas semanas e depois que divaguem pela Península Ibérica. Aos 5 anos de idade não se vão reproduzir, portanto vão andar pela Península Ibérica. Tem muito boas condições para serem devolvidos. Qual é a história destes grifos? Como é que eles chegaram até ti? Bom, estes 2 abutres foram entregues pela GNR, pelo Serviço de Proteção da Natureza, que nos traz muitos animais, e vieram daqui bem perto. Nasceram numa colónia em Vila Velha de Ródão, aqui no Rio Tejo, e um deles tinha uma fratura. Uma das patas foi recuperado, teve vários meses em recuperação, e o outro teve apenas um mês até restabelecer força, estava subnutrido quando deu entrada no centro, e portanto essas são as 2 histórias, 2. Espero que eles nunca mais voltem até ti e que tenham uma vida longa e feliz. Sim, esperemos bem que sim, que não precisem de voltar. As aves reclamam rapidamente o seu lugar na natureza e a emoção toma conta da equipa do Ceras. Sabem que deram mais um passo para a preservação de uma espécie essencial para o equilíbrio deste ecossistema único. E sentem como sua a alegria de ver assim recuperado o direito à liberdade. A seguir, no SOS Animal. No Parque Natural do Estuário do Tejo, deixamos-nos deslumbrar pelos exóticos flamingos que o habitam. Em plena época de acasalamento, seguimos o rastro dos veados selvagens da região de Castelo Branco. Na Reserva Natural do Estuário do Tejo é o início de um novo dia. Nesta, que é uma das mais importantes zonas de invernia de aves migratórias de toda a Europa, o trabalho de monitorização das espécies nunca está completo. Desde a madrugada que um grupo de biólogos procede a uma importante operação de anilhagem de aves. Uma vez marcados, os animais são medidos, pesados e minuciosamente observados pela equipa que registra todos os dados. Nós anilhamos as aves ao longo de todo o ano, se possível uma vez por mês, nos períodos de passagem migratória. Tentamos intensificar um pouquinho mais o esforço e fazê-lo de 15 em 15 dias. Este roxinol já tinha sido anilhado anteriormente e foi capturado já com esta anilha. Nós agora, para conseguirmos fazer o processamento da ave, vamos ler a anilha, que tem um código, depois vamos medir o comprimento da asa, pesá-la e ver se o músculo está bem desenvolvido, ou se a ave está forte, digamos assim, do ponto de vista do seu desenvolvimento, e também ver se tem gordura acumulada. A gordura pode ocorrer em especial nas aves migratórias, é a forma que elas têm para conseguir conservar energia para fazerem os percursos que fazem muitas vezes centenas de quilómetros de um local para o outro. Vamos anilhar mais uma espécie. A ave que nos calhou no saco não é um passeriforme, é uma ave que pertence às garças. Vamos colocar uma anilha, neste caso maior. Vamos medir a asa, que neste caso é grande, portanto temos que utilizar uma régua maior. Tem pelada de incubação e tem aqui, como podem ver, um ovo a desenvolver-se. A pelada de incubação é a falta de penas no abdômen para conseguirem aquecer depois, quando tiverem os ovos, melhor, ficando mais próximo dos vasos sanguíneos da ave, melhor as crias. Temos de ter em conta que estas aves têm ossos pneumáticos, ou seja, ossos que são ocos, ao contrário dos nossos, que são ossos considerados em oposição maciços, e, portanto, são bastante leves.
A anilhagem é um meio de comunicação extremamente eficaz, que permite a partilha de informações entre estudiosos de aves de todo o mundo. Quando capturam um animal anilhado, a cor e as inscrições da anilha permitem saber quem marcou o animal e solicitar os dados recolhidos durante a sua captura. As informações obtidas hoje vão também constar de uma rede internacional de bancos de dados. Cruzar informações de diferentes fontes permite aos investigadores estudar os padrões migratórios, os hábitos e o estado de conservação das espécies. Esta pequena garçote cumpriu o seu papel. Agora é hora de voltar a sentir o vento sob as asas. Nas águas da lagoa, ricas em nutrientes minerais e orgânicos, um bando de mais de 100 flamingos procura alimento. Apesar de ser habitualmente associada a paragens mais exóticas, a verdade é que a espécie existe não só em várias regiões africanas, como na bacia do Mediterrâneo, e é bastante abundante no território nacional. Em Portugal não existe nidificação do flamingo, no entanto, nós temos uma população residente que tem vindo a manter os seus efetivos na ordem dos 20.000, 30.000 indivíduos. Do ponto de vista de reprodução, o flamingo é uma espécie colonial, ou seja, é uma espécie que se reproduz com milhares de indivíduos numa mesma zona e estando as nossas populações habituadas a se dispersar para essas tais zonas de colónias que ocorrem, por exemplo, em Fuente de Pedra em Espanha, em Doñana e em alguns locais em Itália, em França e, portanto, eles acabam por estar cá todo o ano, à exceção da altura da nidificação em que os adultos do flamingo se deslocam para estas zonas de reprodução. O flamingo, quando nasce, não tem a cor que tem quando adulto, que é mais rosado, tem uma cor acinzentada e assim permanece durante o primeiro ano de vida, tendo uma plumagem bastante cinzenta, as patas cinzentas e o próprio bico também com tons acinzentados. E só quando se torna um adulto reprodutor, a partir dos 3, 4 anos, é que começa a adquirir a famosa coloração rosa. Essa cor vai aumentando à medida que o flamingo se torna mais velho e está associado ao seu regime alimentar que, sendo baseado em invertebrados que, por sua vez, se alimentam de algas que possuem carotenos, que é um pigmento, ao obterem esse pigmento, eles vão utilizá-lo e colocá-lo, então, nas penas e no bico e também nas patas. Neste estuário, adultos e juvenis encontram o alimento e a segurança que os fazem regressar a cada ano. E enquanto nós formos capazes de proteger estes habitats das pressões agrícolas e urbanísticas a que estão sujeitos, continuaremos a ser recompensados com a beleza e a graciosidade da sua encantadora presença. Nasce um novo dia no Parque Natural do Tejo Internacional. Hoje, o objetivo da equipa SOS Animal é conseguir observar e filmar uma das espécies mais emblemáticas da região. Rumamos por isso ao Monte Barata, local onde vive um numeroso grupo de veados em total segurança e liberdade. São 7 da manhã. Hoje acordámos com um objetivo muito definido. Estamos em plena brama. É a época de acasalamento destes animais e os grupos estão em verdadeira ebulição. Vamos ver se temos sorte e os conseguimos encontrar. Bom dia. Então, Irene, tudo bem? Somos 3, então? Olha, vamos então ver se há alguns veados. Vamos. Anda. Irene Barajas, ambientalista da Quercus, conhece bem os locais que os veados frequentam e oferece-se para ser nossa guia nesta expedição. É usual encontrar, por exemplo, os veados aqui ou temos que andar muito? Com os veados é mais normal verlos em época da brama, que é na época do seio. Olha, eles estão a bramar agora.
Durante esta época de acasalamento, os machos emitem bramidos, sons muito fortes que se destinam a atrair fêmeas e a afastar os outros machos competidores. E são estes sons característicos que nos conduzem até ao nosso objetivo. Em Portugal esta espécie não está todo com problemas de efetivos, não é? Não tem animais com fartura. Agora mesmo não, agora mesmo está bem e não está ameaçada e além disso está a expandir-se hacia o sul e hacia o oeste. Então todo o território está a ficar com veados. Sim, está bastante bem agora o veado aqui. Olha, um comportamento que eu observei e achei muita piada é que os juvenis já grandes, com grande porte, andam ao lado das mães. Por isso eles ficam até tarde com as mães, não é? Sí, porque los machos hasta atingir la madurez sexual fican también con las femias y el macho alfa en ese territorio. Hasta atingir la madurez sexual que sienten el deseo de procurar un territorio y una harén para elas. E vão embora ou são expulsos por o macho alfa. Ou vão embora de livre vontade ou são expulsos do macho alfa. Então os rapazes não podem ficar no grupo. Quando são... Já maduros sexualmente, não? Não. Olha, vamos tentar a nossa sorte. Eu queria era mesmo vê-los de perto. Isso é que eu queria. Vamos ver. Embora seja cada vez mais comum encontrar veados em liberdade, o avistamento destes grandes mamíferos deixa em toda a equipa um sentimento de plenitude e de comunhão com a natureza. Até porque não é todos os dias que se conseguem captar imagens como esta. No próximo SOS Animal, viajamos até uma das mais belas regiões portuguesas, os Açores, onde golfinhos, tubarões e cachalotes nos dão as boas-vindas. E apresentamos-lhe Júlia, uma imponente cadela atormentada por um problema complicado. Something good. Oh, something good.